Existem clássicos e existe o Grenal, um jogo que não é apenas futebol, é história, identidade e também política. Uma rivalidade que separa amigos, divide famílias e que também para o Rio Grande do Sul por mais de um século. No vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê que o Grenal é a maior rivalidade do Brasil e também uma das maiores do mundo. Para entender o Grenal é preciso entender o próprio Rio Grande do Sul, que desde o século XIX é marcado por divisões políticas. Farroupilhas contra legalistas, federalistas contra republicanos, e essa rivalidade acabou se espalhando pela cidade até chegar no futebol. Aqui nós nos orgulhamos da guerra que perdemos. Essa frase que remete à Revolução Farroupilha que aconteceu de 1835 até 1845, que foi o conflito mais longo da história do Brasil, onde os gaúchos lutaram contra o governo por questões políticas e econômicas, mas acabaram sendo derrotados. Essa memória histórica que molda até hoje a identidade cultural e social do Rio Grande do Sul, refletindo tanto nos costumes, na política e também no futebol. Agora vamos falar um pouco da origem dos dois clubes. O Grêmio foi fundado primeiro em 1903 por descendentes de imigrantes europeus, especialmente alemães, e tinha um perfil mais elitista e restrito voltado para pessoas da classe mais alta da sociedade e também regras de associação que excluíam muitas pessoas. Por outro lado, o Internacional foi fundado em 1909 e surgiu como um clube aberto a todos, de origem mais humilde. Inclusive, até hoje o Internacional reforça essa alcunha de ser o clube do povo, tanto de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Hoje em dia, essas questões raciais e sociais elas já não são mais tão marcantes, né? Já que os dois clubes têm torcedores de todas as camadas sociais e também de todas as origens. Então, a partir dali, o futebol acabou virando um campo de batalha de um povo que estava acostumado a viver dividido. O primeiro Grenal aconteceu no dia 18 de julho de 1909, meses depois da criação do Internacional, que convidou o Grêmio para um amistoso. A questão é que o Grêmio queria mandar o time B para jogar contra o Internacional, só que o Internacional insistiu que o Grêmio fosse com seu time titular, e o Grêmio acabou aceitando, e ali o Grêmio enfiou 10-0 no Inter, que até hoje é a maior goleada da história do clássico. E aí só em 1915 que o Inter foi vencer o seu primeiro Grenal, inclusive com muita festa e também invasão de campo, e dali em diante essa rivalidade nunca mais pararia de crescer. Em 1918 tivemos o Grenal de número 11, que ficou marcado por ser o Grenal com a primeira grande briga da história e também invasão de torcedores em campo, que resultou em mais de 100 pessoas feridas, inclusive um torcedor do Grêmio, o Manuel Costa, chegou a esfaquear o meia do Inter, Ribas, e também um torcedor. E essa partida ela acabou não sendo finalizada, ela foi remarcada para outra data, só que o Grêmio não quis jogar um novo jogo e acabou perdendo pontos no campeonato, só que até hoje esse jogo é computado como uma vitória do Grêmio. Anos depois, em 1926, o termo Grenal foi criado pelo jornalista Ivo dos Santos Martins. No dia 22 de setembro de 1935, tivemos o Grenal, que ficou conhecido por Grenal Farroupilha, onde as equipes se enfrentaram na final do Campeonato Citadino de Porto Alegre para decidir o representante de Porto Alegre no Campeonato Gaúcho. O Inter precisava apenas de um empate para ser campeão, só que o Grêmio acabou vencendo aquela partida por 2-0. A partida também ficou marcada pela última atuação do goleiro Eurico Lara, que era um ídolo gremista da época, que devido a alguns problemas de saúde jogou apenas o primeiro tempo e depois de meses acabou vindo a falecer. O Lara inclusive foi eternizado no hino do Grêmio. Em 1938, Inter e Grêmio se enfrentaram em um amistoso pela Taça Martel, onde ficou marcado pelo início de um grande time do Inter, o Rolo Compressor. Inclusive essa partida terminou 6-0 para o Inter, só que o grande destaque desse jogo foi o árbitro Álvaro da Silveira, que acabou anulando 5 gols dos colorados, alegando toques de mão e também alguns impedimentos, só que esse episódio ficou marcado por ser o grande roubo da história dos Grenais, e depois da partida o presidente do Inter inclusive foi questionar o árbitro, né, alegando por que ele tinha anulado 5 gols, e ele falou que 11-0, né, 11 gols seriam muitos gols para um Grenal. As décadas foram passando e o clássico ganhou capítulos épicos, inclusive o Inter dominou os anos 40 e chegou a assumir a liderança de vitórias em Grenais em 1945. Só que um ano antes, em 1944, aconteceu a maior virada da história do clássico, quando no Campeonato Citadino o Inter abriu 3-0 esse grande time Rolo Compressor
do Inter e o Grêmio acabou virando esse jogo para 4-3. Em 1948, o Inter protagonizou a sua maior vitória em Grenais quando venceu o Grêmio por 7-0, que é a maior goleada da história do Grenal desde o período de profissionalização do futebol gaúcho que aconteceu em 1940. Só que aí nos anos 50 e 60 o Grêmio acabou dando troco e dominou o futebol gaúcho, inclusive conquistou 12 títulos estaduais de 13 disputados e um desses foi o Inter, que venceu na final contra o Grêmio, então o Grêmio poderia ter hoje 13 títulos gaúchos consecutivos. Inclusive em 67 tivemos o primeiro Grenal no Campeonato Brasileiro, que na época era o Robertão, quando o Inter venceu o Grêmio por 2-0. Em 1969 tivemos uma briga histórica onde o Grenal terminou com 20 expulsões em campo. Os únicos jogadores que não foram expulsos foi o Dourinho do Internacional e o Alberto do Grêmio. Esse jogo acabou em 0-0. Então o Internacional dominou os anos 40, o Grêmio os anos 50 e 60, e nos anos 70 o Inter volta a dominar o futebol gaúcho, inclusive ganhou 8 títulos gaúchos consecutivos, que até hoje é a maior sequência de títulos da história, e também conseguiu a maior invencibilidade da história do Grenal, 17 jogos sem perder por seu maior rival, e também ganhou 3 títulos brasileiros nesse período. Só que logo depois, nos anos 80, o Grêmio respondeu ganhando Libertadores, Campeonato Brasileiro, títulos gaúchos e também o Mundial de Clubes. Em 1988 tivemos um dos grandes grenais da história, onde Grêmio e Inter se enfrentaram na semifinal do Campeonato Brasileiro e o Inter venceu aquela partida de virada com um jogador a menos e também com 2 gols do Nilson. Também tivemos o Grenal em 1992, quando as equipes se enfrentaram nas quartas de final da Copa do Brasil e empataram no jogo da ida e no jogo da volta por 1-1, e o Inter acabou eliminando o Grêmio nos pênaltis. E depois viria a ganhar o seu único título de Copa do Brasil. Também temos o Grenal de 1999, que ficou marcado pelo gol do Ronaldinho, que com 19 anos deu aquele chapeuzinho no Dunga e fez o gol da vitória. Em 2004 tivemos o primeiro Grenal por uma competição internacional, onde as equipes se enfrentaram na Sul-Americana. O Inter acabou vencendo por 2-0 no dia do aniversário do Grêmio. Em 2006 esse clássico ficou marcado pelo lado negativo, já que dentro de campo as equipes empataram por 0-0, só que nas arquibancadas a torcida visitante do Grêmio no Beira-Rio queimou os banheiros químicos e jogaram até um deles no fosso do Beira-Rio. Também tivemos o Grenal dos 100 anos em 2009, quando o Grêmio venceu o Inter de virada. Em 2015 também ficou muito marcado o Grenal, onde o Grêmio venceu o Inter por 5-0 pelo Campeonato Brasileiro, porque foi a maior goleada do Grenal no século XXI, a maior goleada em Grenais por campeonatos brasileiros e também a maior goleada do Grêmio sobre o Inter desde 1940. Em 2020, as equipes se enfrentaram pela primeira vez na história na Libertadores, onde ficou conhecido por ser o Grenal do fim do mundo, já que dentro de campo a partida acabou em 0-0, só que nos acréscimos as equipes protagonizaram uma briga generalizada, onde resultou 8 expulsões no total, 4 para cada lado, sendo 3 do time titular e 1 do banco de reservas. Então as duas equipes acabaram com 8 jogadores em campo, e também foi o último Grenal antes da Covid-19, e esse jogo chegou a ficar paralisado por 12 minutos. E aí na mesma edição da Libertadores, no jogo da volta, o Grêmio acabou conseguindo a primeira vitória em Grenais na Libertadores, quando venceu o Inter por 1-0. E o maior artilheiro da história do Grenal é o Carlitos do Internacional, que tem 40 gols em 58 jogos. Ao mesmo tempo que Grêmio e Inter são eternos adversários, é um fato que um não vive sem o outro, e mais de um século depois, as equipes continuam dividindo Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, e essa história ainda está sendo escrita. Se você gostou dessa viagem pela história de um dos maiores clássicos do mundo, inclusive eleito pela 442 como o 8º maior clássico do mundo e também pela maior rivalidade do Brasil, se inscreva no canal para você não perder mais conteúdos como este, e também deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, e deixe aí nos comentários, colorados e gremistas, qual é o Grenal mais especial para cada um de vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.